Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do professor Fábio Inácio. Nós estamos falando aqui da polêmica prova de São Paulo, né? Banca FGV, e é sempre importante a gente revisar. E eu passei batido numa questão que dá recurso aqui, né? Então, vou falar para vocês a questão de número 11. Por quê, gente? Ó, eu até lembrei de um livro que eu li, vou até ampliar aqui, ó. Esse livro aqui, ó, do Jim Brunett, né? Que é o cérebro que não sabia de nada, né? Então a neurociência explica sobre o misterioso, inquieto e totalmente falível cérebro humano. E eu lembrei de um trecho que fala, porque aconteceu exatamente isso comigo nessa questão. Eu li a parte errada, inclusive, e meu cérebro converteu para o certo, né? Eu li contracionista, mas na minha cabeça veio construtivista, né? Então aqui está errado, é uma abordagem construtivista e não contracionista, que nem existe isso, né? Então eu li, gente, para você ver como é louco o cérebro, né? Eu li contracionista, mas na minha cabeça ele já ajustou para construtivista, né? Então essa questão cabe, você vai falar o quê? Que há uma palavra, o termo está errado, né? Está escrito contracionista, o que poderia induzir o candidato a erro, né? Porque a palavra correta é construtivista, certo? E aí, se você considerasse essa errada, somente a 2 estaria certa, e aí, portanto, não teria uma alternativa correta. Então, essa questão tem que ser anulada, tá? Indo lá para a nossa questão que nós paramos, né? Na próxima, vamos aqui, processo de ensinar e aprender. E aqui eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Eu até vou gravar um vídeo sobre isso. Assim, a gente se decepciona às vezes com uma prova, mas também não pode vivenciar isso e tal. A banca foi mal, né? Não foi a prova legal, assim. Começou do edital, o edital muito longo, sem necessidade. Por quê? É tão longo que até a banca se confunde, a gente se confunde, todo mundo que está corrigindo prova na internet está se confundindo, porque é muita coisa, é uma loucura esse edital, né? Mas vamos lá. Bom, 29. Pautados pela perspectiva de Miguel Arroio em seu trabalho Currículo, Território em Disputa, né? Deixa eu ver se eu estou aqui com a tela reduzidinha, isso, aí para não dar problema para vocês. E de outros teóricos da educação, os documentos Currículo da Cidade de Educação Integral, Política São Paulo, Educador indicam que a concepção de currículo veio se transformando no decorrer dos anos, né? Pensando no que o currículo deve levar em conta ao ser elaborado, analise as afirmativas a seguir e assinale V para verdadeira e F para falsa, né? Então eu sempre recomendo, olha aqui, opa, tem todas verdadeiras, né? Então, mas não tem todas falsas. Então a gente já elimina essa possibilidade que as 3 sejam falsas, né? Isso já te dá um norte aí para você ir respondendo. Vamos lá, as diversidades culturais, étnicas, sociais e políticas econômicas dos diferentes sujeitos que denotam as características da comunidade escolar, legal, verdadeiro. As orientações dos órgãos públicos que definem as prioridades governamentais para cada segmento da unidade escolar, verdade, né? Nós temos aí as leis, as orientações que vêm, né? A BNCC, enfim, correto. O projeto político-pedagógico articula a unidade escolar com a especificidade da realidade local, né? Eu sempre falo isso, cada PPP é único, porque cada escola é única, cada escola tem sua realidade, né? Considerando suas necessidades e aspirações, também verdadeiro. Portanto, gabarito E, né? Verdadeiro, 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 né? Uma questão não tão complicada assim, né? Também não tão fácil, mas aí, principalmente depois de uma prova longa, extensa, que você já leu um monte de coisa e tal, às vezes você chega aí mais cansado. 30. Leia o fragmento a seguir. A banca usou muito esse a exceção de um, né? Demais.
Muitas vezes nos perguntamos o que aconteceu e tão poderoso fato de documentar? Sim e não. Porque o fato de documentar, além de observar para ver e ouvir aos meninos e as meninas, envolve também uma outra maneira de trabalhar entre os adultos, né? Documentação pedagógica, um texto aí da Barbosa, da Mello, né? Página 16. Aqui citou a página e tudo. O conceito de documentação pedagógica, tal como caracterizados pelos documentos oficiais da Secretaria Municipal de Educação, apresenta os atributos a seguir, à exceção de um, assinale. A. Democrática, valorizando as experiências, questionamentos e interesses dos alunos. Isso a gente está buscando exceção, né? Sempre importante você tá grifado aqui, mas eu gosto até de escrever na prova, exceção, né? Então eu estou procurando aquela que não é. Porque às vezes a gente está tão cansado que a gente esquece isso. Democrática, sim, né? A gente está no DNA da educação, democracia, valorizar a experiência, questionamento, tudo isso. Interativa, aí você vai ouvir minha voz falando, a educação é inclusiva, né? Integral, interdisciplinar, inclusiva, interativa, fazendo com que os professores e alunos e familiares participam e interajam do processo educativo. Essa aí, meu soou na sua orelha, né? Formal, pois relata linearmente as aprendizagens, experiências vivenciadas pelos alunos. Linearidade não é uma coisa que combina muito com o DNA da educação. Então vamos ir formal, né? Vamos ficar com essa aí na agulha aqui. Reflexiva, bom, né? Pois ilustra os caminhos percorridos que podem ser ressignificados durante o processo pedagógico. Ótimo. Contextualizada, sem dúvida, né? Levando em conta o motivo e da escolha dos conteúdos trabalhados. Portanto, aqui não se encaixa realmente esta aqui, letra C. Também uma questão aí que, sem lembrar do DNA da educação, que tem reflexão, interação, democracia, a importância do contexto, aí você matou bem essa questão. 31, né? 31. Leia o trecho a seguir. Os projetos abrem para a possibilidade de aprender os diferentes conhecimentos construídos da história da humanidade de modo relacional e não linear, tá vendo? Ó? Propiciando, ó, aqui ó, a pista para você da outra questão. Propiciando as crianças aprender através de múltiplas linguagens, ao mesmo tempo que eles proporcionam a reconstrução do que foi aprendido, né? Barbosa e Horn, aí projetos pedagógicos na educação infantil, dois autores aí que costumam aparecer bastante, né? Com base no trecho citado, é correto afirmar que o trabalho com projetos, né? Então, questão 31. Enfatiza as experiências motoras e sensoriais apresentadas na teoria de Montessori, né? Possibilitando que as crianças aprendam sozinhas e se desenvolvam naturalmente a partir do seu ambiente. Corrobora a teoria de Vygotsky, que considera o meio social como preponderante no desenvolvimento cognitivo dos sujeitos. As crianças aprendem ao interagirem com o meio e outros seres. Possibilita a organização das atividades de acordo com os centros de interesse descritos por De Crowley, a partir de conteúdos divididos por matéria. Baseia-se nas ideias de Devil. Eu sempre troco os nomes, gente. Eu sou ruim de nome pra caramba. Então, desculpa se a pronúncia sai errada. Pautando-se na premissa que a assimilação de conhecimentos ocorre de forma linear e formal, mediante o qual o aluno aprende e o professor transmite, e está pautado na teoria de Freinet dos estágios de desenvolvimento no processo de aprendizagem, mediante os quais os alunos aprendem os conteúdos para se relacionarem com o meio por etapas, né? Aí trouxe aqui um trecho falando dos projetos, falando dos autores, né? Aqui falando da questão de não linear, né? Construídos na história da humanidade de modo relacional. Então isso corrobora realmente com a teoria de Vygotsky, né? Então, letra B aí. Uma questão que exigiu aí um conhecimento de autores pedagógicos, até bacaninha a questão, não é fácil, né? Uma questão
exigente, vamos, né? Mas o trechinho ali dá bastante pista que leva a gente ao Vygotsky, né? A questão do meio social, né? Preponderante, aí, enfim, certo? Crianças aprendem ao interagirem com o meio e outros seres. Então, ideia de Vygotsky. Número 32. Leia o fragmento a seguir. É necessário criar na escola uma cultura avaliativa. Não basta somente aplicar o instrumento e mensurar as aprendizagens com um conceito ou nota. O processo avaliativo é muito mais que isso. Precisamos então cuidar do planejamento de dois aspectos importantes: o tipo de avaliação a ser utilizada e a diversidade de instrumentos avaliativos, né? Documento aqui, currículo da cidade, componente curricular, língua portuguesa. Então vai lá. Um dos tipos de avaliação proposto no referido documento é a avaliação formativa. Assinale a opção que descreve corretamente as características dessa questão. Então, essa aí é uma questão clássica, né? Isso aí, muita gente falou que é avaliação formativa, uma questão boa. Essa questão não estava ruim, não. Ajusta as atividades de ensino e o processo de aprendizagem durante o desenvolvimento do estudo, acompanhando as aprendizagens dos alunos, levanta dados para o planejamento do ensino antes de iniciar um novo estudo, durante o processo de ensino-aprendizagem, essa muito mais para diagnóstica, né? Propicia a autoavaliação, pelo qual o aluno percebe os próprios avanços e dificuldades, com o objetivo de comparar seu nível intelectual em relação aos seus pares, não. Né? Verifica se há necessidade de repetir ou não os conteúdos ministrados ao final do trabalho realizado, né? Constatando quantos estudantes aprenderam, também não, essa está muito mais ligada à questão somativa. Tem a função de classificar os alunos, né? Essa aqui também, em âmbito institucional, para averiguar se há necessidade de realizar internamente a formação de professores, também não, né? E, portanto, é letra A, né? A formativa é aquela que ajusta as atividades, é a avaliação parceira, aquela que vai para você reavaliar aquilo, como eu falo nas aulas, né? Para você pensar por que isso, né? Redirecionar lá o trabalho pedagógico, enfim. Então, essa ajusta as atividades do ensino e o processo de aprendizagem durante, né, o desenvolvimento do estudo. 33, leia o trecho a seguir. As tarefas investigativas são importantes de serem trabalhadas desde os anos iniciais do ensino fundamental, pois desafiam os estudantes a vivenciar experiências que podem instigar os conhecimentos matemáticos quando trabalhados em aulas problematizadoras, né? Então, aqui o documento, que é do componente curricular matemático. Esse tipo de tarefa apresenta 4 momentos principais que o professor deve considerar ao fazer seu planejamento. Assinale a opção que indica tais momentos. Uma pergunta objetiva, mas que exigia aí o conhecimento do documento, né? As pistas aqui são assim, começa falando tarefa investigativa, né? E então, como, né? Esse tipo de tarefa, o que ela exige? 4 momentos. Aí você podia, assim, tarefa investigativa vai começar com desenvolvimento descritivo? Não, né? Então, a ideia de reconhecimento aqui, sim, né? Reconhecimento, a gente eliminaria 2 questões. Aí nós, vamos lá. A segunda, problematização, formulação de conjecturas, ó, tem 2 aqui com formulação de conjecturas. Né? Vamos mais para frente. Realização de testes e argumentação. Aqui, deixa eu ver as que nós ficamos. Realização de testes e resolução, né? E aqui problematização e resolução, né? Então, é uma questão que realmente precisava ali, a gente consegue eliminar ali, depois realmente a gente precisa entender que depois do reconhecimento vem a formulação de conjecturas e depois sim a realização de testes e argumentação, portanto, letra A. Lembrando que nós estamos falando do conteúdo matemática, né, dentro do documento currículo da cidade. Uma questão difícil essa, né? 34.
O currículo da cidade refere-se ao ensino de língua portuguesa, apresenta as características descritas a seguir em relação à linguagem, à exceção de uma. Assinale, ó, exceção, prestou bem atenção nisso, né? A, ideológica, porque vincula inevitavelmente valores que regulam as relações sociais, ilustrando as concepções dos sujeitos pertencentes a determinadas sociedade. Dialógica, porque todo enunciado por sua natureza relaciona-se com os produtos anteriormente e orienta para outros que são formulados como réplica deles. Plurivalente, porque revela diferentes formas de significar a realidade, segundo a perspectiva dos diferentes sujeitos que emprega. Lembra que nós estamos pegando a exceção, tá? Histórica e social, porque é constituída no uso, ou seja, nos sentidos da atividade verbal, são construídos num processo contínuo de interlocução entre o sujeito que produz o discurso e o sujeito que lê e escuta. E ética, porque é constituída por um conjunto de regras, costumes e formas de pensar de um grupo social, influenciando os comportamentos dos sujeitos envolvidos, né? E aí, dentro da exceção, é a letra D, né? Questão ética ali, porque fala da ideológica, dialógica, plurivalente, histórica, social, né? E aí, como se referiu ao documento, é letra E, a exceção, tá? Também achei essa questão bem difícil, né? Precisava estar ali com isso na cabeça, né? Você poderia ter várias dúvidas, mas conhecendo aí os teóricos, né, que embasam aí a política de São Paulo, pelo próprio edital, que é amplo também, né, a gente saberia da dialógica, né, plurivalente, histórica social, que tem ali uma influência do Demerval Saviani, a dialógica, que tem muito de Paulo Freire, enfim, né? Então, daria aí para a gente ir tentando, mas não foi fácil essa questão. De acordo com a orientação normativa para registro na educação infantil 2020, o registro escrito, né, do professor e da professora, a devolutiva por escrito da equipe gestora garantem, né? Letra, vamos lá, A. Reflexão crítica sobre a prática e excelência do trabalho docente e a documentação pedagógica. A. Formação continuada, excelência do trabalho docente e o controle de documentação exigida pelas diretorias de ensino. Reflexão crítica sobre a prática e a formação permanente e a documentação pedagógica, os cursos de formação, avanço no desenvolvimento das crianças, documentação pedagógica, e a reflexão crítica sobre a prática, a formação permanente e o controle de documentação exigida pelas diretorias de ensino, né? Então vamos lá, o registro escrito do professor e a devolutiva da equipe gestora garantem o quê? Né? Primeiro, o ponto da reflexão crítica, né? Aí a gente já teria 3 aqui, sobre a sua prática, né? Reflexão crítica ali, você está registrando né? A questão da formação também, né? Nada de excelência do trabalho, não, da formação. Então a gente já teria 2 alternativas, ou C ou E. E a documentação pedagógica, né? Não o controle, não é isso. É importante a documentação pedagógica, não é uma questão apenas meramente burocrática, portanto, letra C, né? C de casa. Número 36. Nessa questão aqui, gente, é bom verificar lá, eu não consegui identificar se está realmente lá a orientação normativa aqui, porque eles também não deram o número aqui, então, mas é bom olhar, porque a banca cometeu aí alguns erros aí, né? Então é importante você que está pensando em fazer recurso, olhar. Com relação à proposição de uma assembleia por um docente da educação infantil, levando em conta os princípios teóricos de Paulo Freire e as orientações estabelecidas pelo currículo da cidade, analise as afirmativas a seguir. Eu sempre falo para olhar aqui, ó, né? Então a gente tem aqui a possibilidade de serem as 3, o que nos dá poucas pistas. Mas temos 2 alternativas que tem só uma, né? Então, vamos analisar aqui. É um espaço de troca em que os alunos e alunas aprendem a expor seus pontos de vista, a ouvir a crítica do outro e a refletir coletivamente? Sim, né?
está muito ligado ao Paulo Freire, essa número 1. Né? Então, aquela 2 apenas ali já cai por terra, né? Porque a 1 com certeza é. É o momento no qual o professor explica as atividades do dia seguindo seu planejamento semanal, relembrando regras e combinados da escola. Essa 2 está muito esquisita, né? Não está muito Paulo Freire isso aí não. É uma oportunidade para as crianças, juntamente com seu professor, avaliarem as atividades do dia ou algum conflito que tenha surgido na escola ou do próprio grupo, né? Sempre a ideia da reflexão, portanto, gabarito letra D, realmente a número 2 não era, então a gente eliminaria aí 3 alternativas, né? E como a gente considerou que a 3 também é, 1 e 3 na número 36. Número 37, leia o fragmento a seguir. Não há como negar que o preconceito e a discriminação constituem um problema que afeta em maior grau a criança negra, vista que ela sofre diretamente, cotidianamente, maus tratos, agressões e injustiças que afetam a sua infância e comprometem todo seu desenvolvimento. Cavaleiro, né, do silêncio do lar ao silêncio escolar. Bastante interessante essa temática e esse livro, né? Então vamos lá, considerando a importância das relações étnicas para a socialização das crianças no espaço cotidiano da educação infantil e no espaço familiar, e com vistas à formação multiétnica da sociedade brasileira, o currículo da cidade propõe algumas orientações para a prática dos educadores e educadoras, né? A esse respeito, assinale verdadeiro ou falso. Sempre, olha aqui, né? Tem todas falsas? Não, mas tem todas verdadeiras, né? Então vamos lá. Todas falsas não tem. Então a gente já sabe disso, já é uma pista para a gente. Eu sempre gosto de pensar assim, né? Quanto mais informações a gente tem para responder, melhor. 37. Reservar alguns dias específicos previstos anualmente no calendário escolar para trabalhar com o tema do racismo, do preconceito e da discriminação racial. Ofertar às crianças representações gráficas, literárias, científicas e artísticas que contemplem a diversidade cultural, étnica e racial. Ficar atento ao racismo implícito entre as crianças, contidos no tom da voz, no toque, no olhar, na brincadeira, nas brigas e nos xingamentos. Então vamos lá. Sempre que tem trabalhar um tema como, por exemplo, esse tema importante, que é a questão da formação multiétnica, a questão da discriminação, do racismo, do preconceito, a gente tem várias críticas na pedagogia a datas específicas, tipo trabalhar o Dia da Consciência Negra, pontual. Né? Porque isso aí tem que ser trabalhado no dia a dia da escola. Se a gente quer reverter racismo, a discriminação, preconceito, valorizar as pessoas, né, a diversidade, a gente não pode fazer isso reservando, né? É aquela coisa que eu falo, que eu chamo de a crítica do datismo, né? Que eu que cunhei esse termo, na verdade. Que era aquilo, comemorar o dia do índio, comemorar o dia do não sei o que, e nós voltamos com a mania agora, de que inventaram agora essa história das cores, né? Então é outubro amarelo, não sei o que vermelho, o outro azul. Começa também a virar essa parte de ficar reservando coisas que às vezes tem que ser trabalhadas o ano inteiro, né? Então, portanto, o gabarito letra A, porque a primeira é falsa, as duas aqui estão corretas, né? Que são aliações permanentes, né? Então, letra A, número 37, letra A de amor, né? Número 38, vou falar para vocês, hein? Eu acho que cabe recurso, porque o edital é tão gigante, gente, que eu vou te falar, eu não achei essa orientação normativa, né? Não achei no edital. Talvez eu esteja, né? Meu cérebro lá me engano, procurei, dei Ctrl F, orientação, achei outras, mas número 1 de 2013 eu não achei. Então não sei se a banca errou o nome, se a banca... Eu entraria com recurso, falar, no edital não existe a orientação, a descrição para estudar a orientação normativa 01/2013 da Secretaria Municipal de Ensino. Então,
você dá uma olhada lá, porque se eu não achei, né? Pode ser que, né, a gente erra, mas dá uma olhada, porque senão cabe mais um recurso aí. Porque se não está no edital, a banca não podia ter cobrado, certo? Então, de acordo com a orientação normativa 1 de 2013 da Secretaria Municipal de Ensino, assinale a opção que descreve corretamente o processo de avaliação na educação infantil. Deve ser um processo contínuo de registros que permite ao educador e à família ter um parâmetro de comparação entre as crianças e seus pares, né? Aí eu vou responder com o que a gente sabe de educação infantil, né? Parâmetro de comparação? Não, né? O objetivo da avaliação na educação infantil não é comparar, não é hierarquizar, nada disso. Configura-se como instrumento interno para o professor regular sua prática docente e verificar se os alunos estão se desenvolvendo e aprendendo novos conhecimentos. Também não é esse o intuito da avaliação na educação infantil. Deve ser pautado por múltiplos registros, aqui já gostei, tais como relatórios, fotografias, desenhos, álbuns, entre outros, realizados por adultos e crianças. Sim, a multiplicidade de registros é isso para acompanhar o desenvolvimento da criança. Beleza, letra C parece a correta. Fundamenta-se em registros individuais de aprendizagem que determinam a promoção ou retenção da criança para etapas subsequentes de ensino. Não, porque na educação infantil não há, né, até do ponto de vista legal, o objetivo da promoção ou retenção de crianças. Deve conter as etapas de desenvolvimento da criança, caberão de idade escolar, definir a utilização de notas, não, né, ou registros, não há essa hierarquização, nota, classificação. Portanto, a 38, letra C. Ela dá para responder? Dá. É que eu não achei orientação normativa. Eu não achei, né? De repente está dentro de outro documento lá e acho que até está. Mas a banca, quando ela cobre explicitamente uma orientação normativa, deveria estar claramente lá no edital, né? Pode ser que eu, como eu disse, esteja comendo bola, mas dei uma olhada porque de repente cabe recurso aí, né? E se não está, ela é anulada. O que acontece com uma questão anulada? O ponto vai para todo mundo. De repente, quando você anula uma questão, mas eu acertei, né? Mas de repente, quando você anula uma questão, você consegue o ponto e isso de repente te habilita, né? Lembrando que ainda tem outras fases, tem a prova prática, enfim. Então, pode ser a diferença entre a sua habilitação e não habilitação. Então é importante você garantir o máximo de pontos possíveis, certo? 39. A Secretaria Municipal de Educação de São Paulo tem como premissa a educação integral. O currículo da cidade, em todas as suas etapas e modalidades e formas de atendimento, orienta-se para a educação integral, entendida como aquela que promove o desenvolvimento dos estudantes em todas as suas dimensões, como parte indissociável do processo de aprendizagem ao longo da vida e sua formação como sujeito de direitos e deveres, comprometida com o exercício da cidadania, né? Aí as definições a seguir referem-se às dimensões para a formação dos sujeitos de acordo com a concepção de educação integral, à exceção de uma, né? Então, aí exceção de uma, novamente, uma questão falando de exceção, tá? Então, vamos lá. Intelectual refere-se a todo um processo de apropriação das linguagens, dos conhecimentos da matemática, da lógica, da tecnologia, da análise crítica da leitura do mundo e da capacidade de acessar e produzir conhecimentos. Parece que essa não é a exceção, né? Obviamente, essa não é. Moral refere-se ao conjunto de normas e padrões pessoais da conduta do indivíduo que o fazem distinguir entre o certo e o errado de acordo com modelos de comportamento para que se possa relacionar-se e viver em sociedade. Cultural refere-se à diversidade das expressões simbólicas, incluindo as artes, as letras, o modo de vida, as formas de viver em comunidade, os sistemas, valores, crenças e ritos tradicionais contemporâneos. Bacana, está valorizando a diversidade, não deve ser exceção. Emocional refere-se às questões do autoconhecimento, da autoconfiança, da capacidade de interação, do sentimento de pertencimento, buscando romper a lógica do individualismo e da competitividade sem solidariedade. Bacana também, parece não ser exceção.
Física refere-se ao corpo no contexto multicultural, levando em conta a relação do corpo e suas emoções, superando o padrão psicobiológico que vai além do autocuidado, da atenção da saúde. Bacana. Então, qual que é a alternativa à exceção? É a moral, né, aqui. Né? Por quê, gente? É claro que quando a gente fala de certo ou errado, né, de acordo com os modelos de comportamento, isso tem uma variedade, né? Então, às vezes o que é certo para um não é certo para outro. Então, a sociedade ela tem muito essa multiplicidade, né? Então, conjunto de normas ele existe, mas o certo e o errado, a gente sempre tem coisas que são, né, consenso aí da maioria, mas tem muita coisa que as pessoas divergem, né? Então, a letra B, certo? Bom, 40. Ensinamos as crianças a traçar as letras e a formar palavras com elas, mas não ensinamos a linguagem escrita. Essa visão crítica de Lev Vygotsky sobre o processo inicial de aquisição da escrita permanece atual, uma vez que ainda há equívocos no modo como, em geral, apresentada a escrita para as crianças, mais focando em um ensino do mecanismo do que na utilização racional, funcional e social da escrita, né? Texto aqui do Faria Mello, Linguagens Infantis, Outras Formas de Leitura, de Campinas. Assinale a opção que descreve corretamente a perspectiva da educadora Sueli Amaral Mello a respeito do processo de aquisição da escrita na educação infantil. A aprendizagem da lectoescritura deve ser entendida como a construção de conhecimento específico a respeito da função e do valor desse objeto cultural que é a língua escrita. A escrita produzida pelas crianças é parte do seu esquema de assimilação de aprendizagem, isto é, conforme seu desenvolvimento manifestado pela linguagem oral. No processo de alfabetização e letramento, o professor deve se configurar como um modelo, ou seja, um professor leitor, um incentivador da leitura escrita para as crianças. A alfabetização e o letramento devem acontecer simultaneamente desde a educação infantil e durante todo o processo de aprendizagem da língua escrita. E atividades de expressão, como desenho e a brincadeira de faz de conta, constituem as bases para a aquisição da escrita como instrumento cultural complexo, né? Então, claro, Sueli Amaral Mello, você tinha que conhecer o trabalho e o pensamento dela, mas também aqui o que acontece na educação infantil, quais são os eixos norteadores, né? As interações e as brincadeiras, né? Interações e brincadeiras. Então, quando fala aqui, né, de alfabetização na educação infantil, não, né? Não é isso que diz aí os documentos. Então, nós estamos falando aqui de atividades de expressão, como desenho e brincadeira de faz de conta, né, que constitui a base para a aquisição da escrita como instrumento cultural complexo, né? Veja, mais amplo. Aqui fala de construção de um conhecimento específico, restringe, né? Então, aqui a letra E, realmente E, de escola, tá bom, gente? Ó, eu acho que eu não vou conseguir fazer aqui toda a parte da prova, até porque agora entra numa parte que é muito mais de língua portuguesa, de matemática ali, certo? E eu acho que tem gente que faz isso melhor do que eu na internet, né? Então, eu deixo esse módulo 3 para as pessoas que atuam bastante aí nessa área, tá? Mas é assim, gente, entre com o recurso naquilo que dá para entrar, né? Procurem fazer um recurso bem embasado, colocando ali, ó, não há esse documento no edital, ou houve uma troca da palavra, sempre usando uma linguagem formal, respeitosa à banca, tá? Não adianta você ser genérico, não adianta você ofender a banca, porque o seu recurso vai ser indeferido. Tem gente que fala assim, FGV fez uma prova porcaria, que não sei o que, cheia de erro. Não vai na questão de ficar adjetivando a qualidade da prova. Fala assim, houve um erro, seja objetivo, sucinto, claro, tá? Então assim, na questão número 11, a palavra contritiva, nem lembro, contritiva lá, né, foi trocada.
O certo seria a palavra construtivista, o que pode levar o candidato a considerar que o inciso 1, né, ou o número 1 ali está errado. Portanto, não haveria resposta correta, porque apenas a 2 estaria correta. Então a questão deve ser anulada. É tipo um erro material. Você falou pontual, sucinto e objetivo, né? Tal foi cobrado tal normativa que não consta do edital publicado pela Fundação Getúlio Vargas, né? Portanto, não estava no rol de documentos que seriam para estudo, para a prova. Então, você pode questionar isso, entra com recurso, pede anulação da questão, tá? Dessa forma, gente, com muita calma, com muita ponderação, porque se você vai raivoso, inclusive isso está na regra do edital, né? Você não pode ficar desrespeitando a banca. A banca foi mal, deixa que a gente fala, né? Deixa que os youtubers, virei youtuber, deixa que a gente critica, né? Foi mal, o edital foi mal, mas assim, o edital é a prefeitura também, viu, gente? Não é só a banca, não é a banca que faz o edital, quem faz o edital é a prefeitura. A banca vai lá e fala, tá bom assim, dá sugestão, a prefeitura não, vamos colocar todos os documentos. Provavelmente aconteceu isso. Então, muito documento, muito autor, eu achei que foi uma prova que pecou, né? Pecou ali na elaboração, palavras erradas, confundiu tanta legislação, chamaram resolução de recomendação, recomendação de resolução, fizeram uma confusão danada aí. Então, por isso, muita coisa, menos é mais, né? Menos é mais, dá para fazer uma prova que seja exigente, cobre dos candidatos os conteúdos essenciais que eles têm que saber para exercer sua tarefa pedagógica, e não precisa ser esse monte de documento, até porque muitos documentos ali falam a mesma coisa, gente, a mesma coisa, repete. Então, eu achei desnecessário, né? Muita coisa poderia ser cortada, principalmente documento da prefeitura, muita coisa lá que tudo deve ser cobrado sempre, eu sou pela base, né? Autores, ideias, né? Como da avaliação, legal, cobrar isso, visão da avaliação, visão da alfabetização, né? Alguns autores, os pensamentos principais, legislação, LDB, Constituição, ECA, coisas que o profissional tem que saber, tem que dominar. E né, ali dentro dessa margem aí, tá? Aí demais eu achei meio fora. Agora, muita gente me perguntou sobre as questões dissertativas, aí eu ia terminar, mas eu vou fazer um pouquinho mais aqui, né? Vou estender, só para comentar um pouquinho aqui. Essa parte aqui de ciências humanas, tal, é que eu sou da humanas, né? Então, a linguagem não é muito... eu achei as questões dissertativas interessantes, né? Interessantes. Uma que fala de racismo, né? Então, pergunta lá aspectos que caracterizam a natureza estrutural do racismo, segundo o autor, uma questão interessante. Apresente 2 modificações a partir de 2003 na legislação brasileira, né? Achei interessante. Descreva uma proposta de atividade que aborde a temática do racismo, né? Indicando o ano e quais são seus objetivos de aprendizagem. Achei muito legal isso, né? A questão é boa, né? Dá para desenvolver bem, um tema interessante, né? Eu lembro uma vez que eu fiz até uma proposta de atividade sobre racismo, né, com os alunos do ensino médio. Então eu pegava várias fotos de várias pessoas e procurei mesclar, assim, sabe? Pegar um neurocirurgião negro dos Estados Unidos, que era muito famoso na época, mas assim, que a galera não conhece, né? Então, aí eu dava as profissões para eles, né? Papéis de profissões e papéis de... e claro, procurava fotos assim que não dessem dicas do que a pessoa era, né? E peguei fotos mais o rosto, né?
peguei fotos e peguei profissões. E falei para ele, ó, olhando assim, que profissão vocês acham que essas pessoas? E aí você vê que realmente a grande maioria, se não todos, eu não lembro na época, ninguém colocou uma pessoa negra como um neurocirurgião. Né? De fato, ninguém. Né? Ou se teve, foi um. Então, você vê que as pessoas realmente, aí, nossa, negro relacionaram a cantor de rap, a sambista, a futebol, e aí eu debati com eles isso, né, essa visão que a gente tem. Então foi uma atividade muito legal que eu fiz, né? Então, para a pessoa refletir, poxa, é mesmo, né? Será que eu já não tenho concepções na minha preconceitos estabelecidos? Nós todos temos, né? Nós todos temos. É que às vezes a gente não quer enfrentar os nossos pré-julgamentos, preconceitos, né? Então, achei uma pergunta interessante. E aqui também, né? Falando sobre registro, né? Uma turma estava observando o céu, a professora questionou o motivo e as crianças responderam que estavam vendo o sol ir embora, né? E aí bacana também. Aí ela colocou, cite 4 formas de registro que não seja de autoria exclusiva da professora, né? E aqui as autoras, referência. Explique as relações estabelecidas entre o conceito de documentação pedagógica e de registro. Nossa, deu um trovão agora violento aqui. Descreva o papel do educador e da criança no processo de documentação pedagógica. Achei bastante interessante as questões. Achei que a banca foi muito bem nas dissertativas, não foi bem nas de questões objetivas, né? Achei que a banca ali, ó, pisou na bola, né? Pisou, porque é uma banca famosa, uma banca grande, né? Que não pode cometer alguns erros que cometeu, certo? Erros assim né? Erros que não é para o FGV cometer, né? Vamos lá, FGV podia ter sido melhor, tá? Então, grande abraço, espero ter colaborado aí com vocês, tá bom? Obrigado.